Nono ano, nessa aula de hoje, nós vamos começar a correção da nossa atividade 2. Nosso primeiro exercício é na página 90, número 27. O exercício, ele pede para você analisar o diagrama de flechas, dado a seguir, que são relações binárias, e para cada um você vai dizer, letra A, se é ou não é função, e na letra B, caso seja função, você vai determinar o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Bom, primeiro nós vamos lembrar, para ser uma função, significa que todos os valores do primeiro conjunto têm que ter uma ligação única com os valores do segundo conjunto. E que nenhum elemento do primeiro conjunto não pode ficar sem ligação com o segundo conjunto. Imagine que você vá a um supermercado. O primeiro conjunto são os produtos, o segundo conjunto são os preços. Você não vai encontrar nenhum produto ali dentro que não tenha uma ligação com o preço. E também você não vai encontrar um produto que tenha dois preços iguais, então, dois preços diferentes. Então, você sempre vai ter como o produto como sendo o seu domínio e a sua, o seu valor como a sua imagem. E o que seria o contradomínio? O contradomínio é aquele preço que nenhum produto tem, ou aquele preço que pode estar lá, ou não. Então, o contradomínio é todos os valores do segundo conjunto. Mas primeiro eu preciso analisar, é ou não é função? No primeiro, eu tenho os valores 1, 2, 3 e 4. Todos eles pertencem ao primeiro conjunto. Então, todos eles devem ter uma ligação com o segundo. Eu vou analisar que o elemento 3, ele não tem ligação. Já que ele não tem ligação, então isso não é caracterizado como função e, portanto, eu não preciso responder a letra B. Já no segundo, nós temos como primeiro elemento que está no conjunto 1, 3 e 4. O elemento 3, ele tem duas ligações. Ele tem uma ligação com 10 e uma outra com 11. É como se eu tivesse um certo produto, chegasse no caixa e ele dissesse para mim, você pode pagar 10 ou você pode pagar 11. Isso não vai acontecer. Então, não é uma função também. No 3, nós temos três elementos, 1, 2 e 3. O elemento 1 se conecta com 2, o elemento 2 com 1 e o 3 com 3. Isso é uma função. Todos os elementos do primeiro conjunto têm uma ligação com o segundo e é uma ligação única. Aqui não importa se o segundo conjunto, todos os elementos têm ligação, o que importa é sempre o primeiro. Então, já que a letra A foi respondida como sim, é uma função, eu preciso responder a letra B. A letra B ele vai pedir para você dizer quem é o domínio. O domínio são os valores do primeiro conjunto, 1, 2 e 3. Depois eu vou dizer quem é o contradomínio. São todos os valores do segundo conjunto. 1, 3, 1, 4, 2, 5 e 3. E por último, eu tenho que dizer quem é a imagem. A imagem é aqueles valores que tem como resposta do primeiro conjunto. Então, é o valor 1, porque ele está ligado com 2, é o 2, porque está ligado com 1, e o 3, porque está ligado com 3. Agora, nós vamos analisar nosso quarto conjunto de diagrama. O primeiro, ele é formado pelos elementos 1, 2 e 3. O elemento 1 liga com 1, o 2 com o 2 e o 3 com o 2. Também é uma função, porque tem três elementos no primeiro conjunto. Os três têm uma única ligação com o conjunto 2. O elemento 2 e o elemento 3 têm a mesma ligação, mas isso pode acontecer. Assim como pode acontecer de eu ir ao supermercado, comprar dois produtos diferentes e pagar o mesmo valor. Eu posso, por exemplo, ir ao supermercado, comprar uma verdura e comprar macarrão e pagar R$ 2,50 pelos dois. Então, são dois produtos diferentes com o mesmo preço. Isso pode acontecer. Então, se o 4 é uma função, quem é o domínio dela? São os elementos do primeiro conjunto, 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? São os elementos 1 e 2 do segundo conjunto.
E quem é a imagem? É aqueles que o diagrama de flecha do primeiro elemento vai até o segundo, 1 e 2. Aqui coincide o contradomínio com a imagem, é a mesma resposta. Concluímos assim o nosso exercício 27. Nosso próximo exercício é o 28. Aliás, nós temos que ainda responder da questão 27, a letra, o quarto, o quinto e o sexto conjunto. O quinto, nós temos como primeiro elemento 1, 2 e 3. E todos eles têm uma única ligação com o segundo, que é zero. Então, ele também é uma função. Ele é uma função no qual o domínio é 1, 2 e 3, a imagem é zero e o contradomínio também é zero. Já na nossa sexta opção, nós temos o elemento apenas 1 no primeiro conjunto e ele está ligando com os elementos 1, 2 e 3 do segundo conjunto. Aqui já não é função. Por quê? Porque é como se eu tivesse um produto e ele tivesse 3 preços diferentes. Isso não acontece. Então, como o número 6 não é uma função, eu não preciso determinar domínio, contradomínio e imagem. Agora sim, nós vamos para o exercício 28, da página 91. O exercício 28, ele diz: para transformar graus Fahrenheit em Celsius, em centígrados, usa-se a fórmula C igual a 5 sobre 9 vezes F menos 32 dentro do parênteses, em que F é o número de graus Fahrenheit e C é o número de graus Celsius. Aqui, nós vamos analisar a seguinte situação. Nós temos termômetros que têm marcações diferentes, que têm escala diferente. Geralmente, centígrados é usado em todos os países, de modo geral, para medir temperatura, e Fahrenheit apenas em países que falam a língua inglesa. Então, quando eu estou em um país, como por exemplo o Brasil, eu vou ver que todos os termômetros vão usar centígrados. E imagina que eu vá para um outro país e eu preciso levar uma mala de roupa e eu preciso saber mais ou menos a temperatura que está lá. Então, eu tenho que saber converter de um país para o outro. Se aquele país falar a língua inglesa, é muito comum que eles usem essa outra escala. Como eles são escala, eles têm valores que são valores comuns. Por exemplo, o 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. O 20 graus Celsius equivale a 70, e assim por diante. Lá na letra A, ele diz para você transformar 35 graus Celsius em Fahrenheit, ou seja, você vai converter de uma unidade para outra, e você vai fazer isso utilizando a fórmula. Já na letra B, ele quer saber qual é a temperatura em graus centígrados, em que o número em graus Fahrenheit é o dobro do número de graus centígrados. Nós vamos começar aqui pela letra A. A letra A, ele diz que C vale 35 e ele quer saber qual é o valor de F. Então, eu vou utilizar a fórmula, eu vou trocar a letra C por 35 e nós vamos ficar com 35 igual a 5 sobre 9 vezes F menos 32 dentro do parênteses. Você vai ver que aqui você tem uma equação do primeiro grau. Então, você vai resolvê-la da melhor forma possível. Tem vários caminhos para chegar aqui na resposta final. O que eu fiz foi primeiro eliminar a fração, porque eu considero que a fração seja mais complexo para trabalhar. Como a fração tem um denominador que é 9, e ele está no segundo membro, eu vou passar ele para o primeiro, e quando eu fizer isso, ele vai deixar de multiplicar, de dividir, aliás, porque fração é uma divisão, e ele vai passar a multiplicar. Então, vai ficar 35 vezes 9 igual a 5 vezes F menos 32. 35 vezes 9 é 315.
Agora eu vou observar, eu teria que multiplicar esse 5 pelo F e pelo 32. Mas eu vou fazer um processo que eu achei mais fácil, que é pegar esse 5, ele está multiplicando pelos valores que está dentro do parênteses, eu vou mudar ele do segundo membro para o primeiro, e quando eu fizer isso, ele vai passar a dividir. Então, eu vou ficar com 315 dividido por 5. Agora, o segundo membro não precisa mais de parênteses, é igual a F menos 32. 315 dividido por 5 é 63, igual a F menos 32. Se eu quero o valor de F, eu vou mudar o 32 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar a ser positivo. Eu vou ficar com 63 mais 32, que é 95. Logo, F é igual a 95. Na letra B, ele diz o seguinte: qual é a temperatura, sabendo que em grau Fahrenheit ela é o dobro do grau centígrado, ou seja, o valor de F é igual a 2C. Dobro é multiplicar alguma coisa por 2. Então, aonde houver a letra F, eu vou trocar por 2C. Então, eu vou substituir esse F por 2C. Eu fico, então, com C igual a 5 sobre 9, vezes 2C menos 32. 2C eu não posso subtrair de 32, porque o 2 ele tem a letra C e o 32 não tem letra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver de uma outra forma. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na letra A. Eu vou mudar esse 9 do segundo membro para o primeiro e ele vai multiplicar com C. Então, vai ficar 9 vezes C, ou 9C, igual a 5 vezes 2C menos 32. Como, se eu mudar o 5 agora para o primeiro membro, ele teria que dividir por 9, e eu sei que 9 não divide por 5, então eu não vou fazer esse processo. Eu vou multiplicar esse 5 pelo 2C e depois pelo 32. Então, você vai repetir o 9C igual e vai multiplicar. 5 vezes 2C, 10C. 5 vezes menos 32, menos 160. Então, eu fiquei com 9C igual a 10C menos 160. Esse 10C, ele pode fazer cálculo com o 9C. Então, eu vou mudar ele do segundo membro para o primeiro e ele vai ficar negativo. Eu vou ficar com 9C menos 10C igual a menos 160. Se eu tenho 9, mas eu devo 10, eu consigo pagar minha dívida e ficar devendo 1. Então, eu vou ficar com menos C igual a menos 160. Mas lá no início, eu não quero o valor de C, eu quero o valor de menos C. Então, o que eu vou fazer é multiplicar todo mundo por menos 1 para que esse C que está negativo passe a ser positivo. Por quê? Menos vezes menos mais C vezes 1, C. Menos vezes menos mais 160 vezes 1, 160. Logo, C é igual a 160. Nosso próximo exercício é o número 30. A fórmula de v ao quadrado sobre 250 mais vamos recapitular a leitura da nossa questão 30. Ele diz: a fórmula d igual a v ao quadrado sobre 250 mais v sobre 10 permite calcular a distância mínima que um automóvel ainda percorre após o motorista decidir parar, quando sua velocidade é v. D dado em metros e V em quilômetros por hora. Quantos metros, no mínimo, percorrerá um automóvel a 100 km por hora após o motorista brecar? Essa fórmula matemática é uma fórmula muito usada na física. E ele está falando aqui que depois que a pessoa decide parar o carro, que ela pisa no freio, o carro continua andando. Então, quanto maior a velocidade que o carro estiver, mais tempo demorará
para esse carro parar totalmente. Então, ele vai ainda percorrer uma certa distância. Essa distância D vai ser quanto quando a velocidade, a letra V, vale 100. 10, 30, 50, 70 ou 90 metros. Bom, eu vou utilizar a fórmula, eu vou trocar as duas letras V pelo número 100. Então, nós vamos ficar que a distância vai ser 100 ao quadrado sobre 250, mais 100 sobre 10. Primeiro, eu vou resolver a potência. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, 10.000, dividido por 250, vai ser 40. Mais 100 dividido por 10 é 10. 40 mais 100, 40 mais 10, aliás, é 50. Ou seja, se o carro tiver a 100 km por hora e a pessoa frear, ela ainda vai andar 50 metros até o carro parar totalmente. Logo, resposta correta, letra C. Nosso próximo exercício é o número 33. Se f de x é igual a 2x elevado a 3 menos 1, então f de 0 mais f de menos 1 mais f de 1 sobre 2 é igual a menos 3 sobre 4, menos 15 sobre 4, menos 19 sobre 4, menos 17 sobre 4 ou menos 13 sobre 4. Bom, eu tenho aqui a função f de x igual a 2, 3x elevado a 3 menos 1. Se eu substituir o x por zero, qual o valor que nós vamos encontrar? Então, você vai calcular o f de zero trocando esse x por zero. Então, vai ficar 2 vezes 0 elevado a 3 menos 1. 0 elevado a 3 é 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. 0 vezes 2, 0. E 0 menos 1, menos 1. Então, o f de 0 é igual a menos 1. O próximo é o f de menos 1. Então, quando eu trocar o x por menos 1, qual o valor que nós vamos encontrar? Vai ficar 2 vezes menos 1 elevado a 3, menos 1. Menos 1 elevado a 3 é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que é o próprio menos 1. Vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, menos 3. Quando o f de 1, quando o x vale menos 1, o f de x vale menos 3. E por último, nós temos o f de 1 sobre 2. Então, eu vou trocar o x por 1 sobre 2. Nós vamos ficar com 2 vezes 1 sobre 2 elevado a 3, menos 1. 1 elevado a 3 é 1, e 2 elevado a 3 é 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ficamos com 2 vezes 1 sobre 8, menos 1. 2 vezes 1 é 2, e eu vou repetir o 8, menos 1. O 2 não divide por 8, então o que eu vou fazer é simplificar. 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2 é 4. Fiquei com 1 sobre 4 menos 1. Agora eu tenho que subtrair essa fração 1 sobre 4 pelo número 1. Então, eu acrescentei o 1 para fazer um denominador e fiquei com 1 sobre 4 menos 1 sobre 4. Quando eu tenho denominadores diferentes, você precisa calcular o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, não precisa, porque os denominadores é 1 e 4, então ele é 4. Você vai escrever 4 nos dois denominadores, vai dividir esse número 4 pelos denominadores das duas frações antigas e vai multiplicar o resultado pelo numerador. Então, vai ser 4 dividido por 4 é 1, vezes 1, 1. 4 dividido por 1 é 4, vezes 1, 4. 1 menos 4 é menos 3, e você repete o denominador, ele não muda. Vai ficar
menos 3 sobre 4. Bom, você encontrou todos os valores. Agora você pode resolver a expressão que ele falou. Ele quer que você calcule o f de 0 mais o f de menos 1 mais o f de 1 sobre 2. O f de 0 é menos 1, o f de menos 1 é menos 3 e o f de 1 sobre 2 é menos 3 sobre 4. Então, vai ficar menos 1, menos 3 sobre 4. Eu posso calcular menos 1, menos 3 é menos 4. Agora, menos 4 menos 3 sobre 4. Bom, o que eu vou fazer é acrescentar 1 ao denominador. E agora eu fiquei com o denominador 1 e 4. Então, o denominador vai ser 4 dos dois, porque eu precisaria calcular o mínimo múltiplo comum. Mas nesse caso, como um dos números é 1, sobra apenas o 4. Eu vou dividir. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes menos 4, menos 16. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3, 3. Agora eu vou somar. Menos 16 menos 3, menos 19. E repete o denominador 4. Logo, a resposta correta, letra C. Nosso próximo exercício, o número 35. Cleide calça sapatos tamanho 36. Será que ela tem um pé com 36 centímetros de comprimento? Nada disso. Para ter o número do sapato em função do comprimento do pé, nós usamos a fórmula algébrica. SX é igual a 5x mais 28 dividido por 4, onde S de x é o número do sapato e x é o comprimento do pé em centímetros. De acordo com essa fórmula, indique o item que mostra o tamanho do pé de Cleide. É 23,2 centímetros, 24,4 centímetros, 26,8 centímetros, 29,4 centímetros ou 31,4 centímetros. Nessa fórmula, eu tenho duas variáveis, duas letras, o S de x e o x. Eu quero saber o valor do x quando o S de x vale 36, ou seja, quando o tamanho do sapato é 36, qual vai ser o comprimento do pé? O que eu vou fazer é substituir o S de x por 36, e nós vamos ficar com 36 igual a 5x mais 28 dividido por 4. Eu vou mudar esse 4 que está dividindo no segundo membro e vou fazer ele multiplicar com 36. Vai ser 144 igual a 5x mais 28. Já que eu quero só o valor de x, eu vou mudar esse 28 do segundo membro para o primeiro e ele vai subtrair com 144. Porque sempre que você troca de um membro para o outro, você sempre tem que trocar o sinal. Então, vai ficar 144 menos 28, 116, igual a 5x. Agora, eu vou mudar o 5 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Vai ser 116 dividido por 5 igual a x. Quando você dividir 116 por 5, você vai encontrar 23,2. Ou seja, resposta correta, letra A. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios.